E aí, cambada, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Fernando aqui de novo. E agora bater um papo sobre permeabilidade celular, né? O que é permeabilidade celular? Nada mais é do quanto a membrana plasmática é permeável ou não para algumas substâncias. E essas substâncias, então, vão ser transportadas através da membrana, seja para fora, seja para dentro da célula, ok? Quando a gente fala de permeabilidade celular, a gente foca principalmente em dois processos pelos quais essas substâncias podem ser transportadas, e a gente fala em transporte passivo, em que o fluxo da substância que está sendo transportada vai ser sempre a favor do gradiente osmótico. Já vamos falar aqui que é isso daí já. E é passivo porque não acontece o gasto de ATP, não tem gasto de energia. Então é um transporte que acontece sem consumo de energia para a célula. Enquanto o outro tipo de transporte, que é o transporte ativo, ele vai acontecer contra esse gradiente osmótico, e como naturalmente o fluxo acontece a favor do gradiente, para fazer o fluxo contra o gradiente, a célula vai ter que gastar ATP, vai ter que consumir energia. Então, antes de continuar, vamos aqui dar uma olhadinha e tentar entender o que seria esse gradiente osmótico. O gradiente osmótico é um gradiente, óbvio, está escrito aqui, né, na própria palavra, que é um gradiente. É uma escala, né, que pode ir do maior para o menor, da maior para a menor concentração, ou vice-versa. É a diferença da concentração de soluto, uma substância dissolvida em um solvente, entre dois meios. No caso, esses dois meios vão ser dentro e fora da minha célula, tá? Aqui eu representei então a membraninha plasmática, e não importa muito qual dos dois lados, direito ou esquerdo, é dentro ou fora, porque a gente está falando só do gradiente osmótico. Bom, vamos lá. Desenhei aí essas bolinhas vermelhas, e elas representam para a gente o soluto, né? Uma substância então que está dissolvida. E a gente pode observar que aqui do lado esquerdo eu tenho uma grande concentração desse soluto, e aqui desse outro lado eu tenho uma baixa concentração desse mesmo soluto. Bom, o universo, a física e tudo mais, eles têm uma tendência sempre de buscar o menor estado de energia, né? Que significa isso? Igualar, todo mundo ter a mesma quantidade de tudo. É como se o universo tendesse sempre a fazer aí a reforma agrária das substâncias e da energia. Em que sentido? No sentido de pegar quem tem muito e dar para quem tem pouco, até quem tem pouco e quem tem muito terem exatamente a mesma quantidade. Aqui no caso, então, se eu tenho muito mais soluto desse lado esquerdo e menos soluto do lado direito, o gradiente osmótico vai acontecer no sentido de igualar essas concentrações. Então, as substâncias vão naturalmente passar pela membrana daqui para cá, para tentar aumentar a concentração de soluto desse lado aqui, até que elas fiquem iguais. A gente inclusive dá nome para essas concentrações diferentes, altas e baixas. A gente vai chamar então sempre o meio mais concentrado de meio hipertônico para um soluto, e o meio menos concentrado de meio hipotônico. Então a gente pode atualizar a nossa definição aqui. O gradiente osmótico acontece sempre no sentido do meio hipertônico para o hipotônico. E aí, a hora que eles estiverem com a mesma concentração, a gente fala que eles vão ser meios isotônicos, né? São meios que têm exatamente a mesma concentração, e aí não vai ter transporte de lado para lado nenhum, ou o mesmo tanto que entra vai ser o mesmo tanto que sai. A gente tem três tipos básicos aí, então, para esses transportes, sejam passivos, sejam ativos. Vamos começar por aquele que a gente chama de
difusão simples, que é a difusão. O que seria difusão? Seria a passagem de moléculas diretamente através dos fosfolipídios, né? Isso vai acontecer principalmente com gases, e aí eu coloquei aqui de exemplo oxigênio e gás carbônico. Então vamos sempre pensar aqui, nessa história de para onde as coisas vão. Elas vão sempre no sentido de igualar as concentrações. Aqui no caso dos gases, são moléculas muito pequenininhas e que têm uma energia cinética alta o bastante para simplesmente atravessar entre os fosfolipídios. E vamos supor então que aqui na parte de cima é a parte de fora da célula e aqui na parte de baixo é a parte de dentro da célula. Então tem um monte de molécula de oxigênio aqui fora e algumas pouquinhas moléculas de oxigênio dentro. Então, por difusão, para seguir o gradiente, a gente vai ter as moléculas de oxigênio entrando na minha célula, passando direto pela membrana sem gastar nenhuma energia, enquanto no interior da célula eu vou ter as mitocôndrias fazendo respiração celular e liberando gás carbônico, vai ter muito mais gás carbônico dentro do que fora. Então, por difusão simples também, esse gás carbônico vai saindo, né? E conforme entra oxigênio, esse oxigênio vira gás carbônico e essa troca fica sendo constante aí, mas é justamente o fato de ter mais oxigênio fora que faz o oxigênio entrar e ter mais gás carbônico dentro que faz o gás carbônico sair. Quando a gente tem então esse padrão de um transporte de uma molécula passando direto pela membrana sem gasto energético, é um transporte passivo que a gente chama de difusão simples. Mas nem toda molécula vai conseguir passar direto assim pela membrana plasmática. Algumas moléculas vão precisar da ajuda de proteínas transportadoras, que aí vão ser quimicamente, vão ter afinidade química com o soluto que está sendo transportado, e em vez de eles passarem direto pela membrana, eles vão passar por dentro dessa proteína, que é um canudão, né? É um buraco aí que vai permitir, vai atrair as moléculas e vai empurrar elas para dentro ou para fora. Não importa muito que substância seja essa que eu fiz aqui, mas a gente está percebendo então que o gradiente osmótico vai fazer com que esse meio mais concentrado, hipertônico, transporte para o meio hipertônico interno. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter a passagem de substâncias para dentro da célula, certo? Porque aqui dentro tem pouco, tem que ter mais. Então isso vai acontecer também para algumas proteínas que transportam sem o gasto energético, e aí quando ela passa sem gastar energia, é transporte passivo, só que não é uma difusão simples, é uma difusão que a gente chama de facilitada, ok? E quando a célula tiver que lutar contra esse gradiente osmótico, tá? Em que sentido? Vamos supor então que essa outra substância que eu estou falando aqui é uma substância que tem que ser mantida em alta concentração no interior da célula para que a célula consiga funcionar, né? Geralmente a gente está falando de íons quando a gente fala desse tipo de transporte. Como a célula tem que manter essa concentração alta no interior para continuar funcionando, ela vai enfrentar um problema, porque se tem mais dentro do que fora, naturalmente, por difusão simples, esse soluto vai poder começar a sair e escapar. O que a célula vai ter que fazer? Pegar quem está escapando e botar de volta para dentro, mas isso é ir contra o fluxo, contra o gradiente, e para isso ela vai ter que gastar energia. Então vai ter umas proteínas especiais, os canais iônicos aí, principalmente, que vamos lá, gastar uma molécula de ATP que vai se ligar nessa proteína, né, virar ADP mais um fosfato inorgânico, e essa substância vai ser jogada para dentro. O mesmo pode acontecer
Ao contrário, né, ela pode forçar uma substância a sair caso a célula tenha que manter a concentração dessa substância baixa. Então, isso aqui é um tipo de transporte ativo, né? E a gente chama de... Cadê? Opa! A gente chama de bombas iônicas, né? Ou canais iônicos aí de transporte ativo. Antes de terminar, eu quero falar de uma difusão facilitada, especial, que é a osmose. A osmose é diferente porque ela diz respeito à difusão de água. Qual que é o problema? A água não é um soluto, ela é um solvente. E ela também vai ser transportada através de proteínas específicas aí que chamam aquaporinas. Aquapurina, o poro para água, o buraco que passa água, né? Então o nome é bem literal aqui. Como ela está passando por uma proteína, então é difusão facilitada, só que a gente vai ter que parar de pensar no soluto sendo transportado e sim na água sendo transportada em relação a esse soluto. Então é um transporte passivo que não depende de gasto energético, e a água então vai fluir dessa vez sempre em direção ao meio mais concentrado. Por que ela vai fazer isso? Lembra que a natureza quer fazer a reforma agrária das energias e das concentrações, ela quer que todo mundo tenha o mesmo tanto de tudo. Significa então que a água vai entrar ou sair de um meio para diluir a solução mais concentrada e conseguir atingir a isotonia, né? Então não vamos pensar no transporte de soluto quando a gente está falando de osmose, vamos pensar no transporte de água. E aí eu trouxe aqui o mesmo exemplo anterior, só que dessa vez eu estou representando a água que está dissolvendo essas moléculas de soluto vermelhinhas aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho muito mais soluto desse lado, então aqui é o meio hipertônico e aqui é o meio hipotônico. Vamos pensar naquela história. Qual dos dois lados tem mais água proporcional ao soluto? Se aqui tem menos soluto, significa que tem mais água. E se aqui tem mais soluto, significa que tem menos água proporcionalmente. Como que eu vou atingir a isotonia? Como que eu vou deixar esses dois lados com concentrações iguais? Bom, diluindo esse lado daqui. Então a água vai começar a ser transportada nesse... Vou pegar uma outra cor aqui que dê para ver melhor. Nesse sentido, aqui vai acontecer o transporte de água. Significa então que o soluto puxa a água, por assim dizer, né? Então, por consequência, o volume do lado que está sofrendo osmose, que está perdendo água, vai diminuir. Se for uma célula, por exemplo, ele vai diminuir, e o volume de quem está recebendo essa água, obviamente, vai aumentar, né? E aí algumas células podem até chegar a explodir se elas receberem muita água, ou elas podem chegar até a morrer também se elas perderem toda a água. Maravilha? É por isso, por exemplo, que a gente não salga a carne muito tempo antes de fazer o churrasco. A gente salga a carne logo antes dela entrar na churrasqueira. Se eu salgar a carne muito antes, o sal que eu coloco sobre a carne vai puxar toda a água das células da carne e a carne vai ficar seca igual um chinelo. A mesma coisa vale aí para a galera da salada. Se eu salgo a minha salada muito antes de comer, a minha salada vai ficar toda murchinha, porque o sal vai puxar a água dela. Maravilha? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estamos aí. Por hoje é só e tchau, tchau.